salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Soberania. E hoje nós vamos falar sobre mentalidade, sobre saúde mental, sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento, porque nunca se falou tanto de saúde mental, mas também nunca se conheceu tão pouco de si mesma. Este episódio é um dos que a gente vai colocar no quadro fixo aqui do programa, que vai falar exatamente sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal voltado para a mentalidade. E eu quero te convidar, você aí de casa, para não perder nenhum minutinho desse podcast, porque hoje nós vamos entrevistar uma amiga muito querida, Melanie. Seja muito bem-vinda, Mel. Obrigada, Dai. De nada. E a gente vai falar hoje sobre um desafio que a Melanie teve que enfrentar durante a vida dela, que ela recebeu um diagnóstico de borderline e ela tem convivido, né, há bastante tempo já com esse diagnóstico e ela vem relatar pra gente, contar, compartilhar comigo e com você aí de casa, como que tem sido conviver com esse diagnóstico, tá? A gente não tá aqui para diagnosticar você aí de casa, jamais. A gente só tá aqui contando o relatório da Mel. E se você aí de casa, de repente, se identificar com alguma das experiências dela, eu te convido a que você olhe para dentro de você e que você busque ajuda, porque eu acredito de verdade que sozinhos muitas vezes a gente não consegue resolver as coisas que acontecem dentro da nossa própria cabeça. E a gente precisa de ajuda, todo mundo precisa, não é, Mel? É verdade, Dai. Se não fossem os meus amigos e o meu padre, provavelmente não ia ter conseguido nem chegar no diagnóstico. Então a gente precisa ter uma terceira pessoa que veja a situação de fora, porque às vezes é tão intenso no dia a dia que a gente fica imerso nos nossos próprios pensamentos, na correria mesmo, que a gente acha que tá tudo normal quando não tá. E isso acontece bastante. Verdade. E, Mel, como que foi para você quando você recebeu o diagnóstico? Como que aconteceu contigo? O processo do diagnóstico foi lento e cansativo, mas por minha causa, porque quando a gente pensa em receber um diagnóstico de um transtorno de personalidade, a gente pensa que a nossa vida acabou, que acabou o trabalho, relacionamento, amigos, a gente pensa que acaba tudo. Só que não muda muita coisa, só um laudo, um papel que vai estar justificando por que que você é como você é, mas quem você é não muda. A parte mais difícil de lidar com o diagnóstico é entender e aceitar. A gente lida com um preconceito interno dentro de si, em relação a si mesmo. Não digo que uma é na verdade uma recusa, essa é a parte mais difícil. Mas quando você entende e aceita que o psicólogo, o psiquiatra, ele tá ali para te direcionar e não vai te apontar dedos, fica bem mais fácil. Uhum. Você, desde criança, você buscou sempre esse apoio? Como que foi na tua infância para lidar com isso? Então, o meu diagnóstico veio com 19 para 20, mas na infância é muito difícil você diagnosticar uma criança com um transtorno de personalidade, porque é a fase onde a personalidade está se formando. E só que eu sempre fui muito mais diferente. Eu tive uma convivência com muitas crianças, né, com os meus primos. E eu sempre fui diferente, porque eu sempre fui mais quieta, mais distante, eu não sabia lidar com demonstração de afeto, se ficavam chateados comigo, né? Porque criança incomoda. Eu não sabia lidar com castigo, eh, eu não sabia lidar com eu mesma demonstrando as minhas emoções e as crianças elas precisam nessa parte do desenvolvimento que os pais direcionem, que ensinem como é sentir raiva, como é sentir alegria e como eu não tinha a minha mãe o meu pai tinha falecido e a minha mãe, ela era mais distante, assim, porque ela trabalhava muito e eu passava o dia inteiro na escola, e quando eu não estava na escola eu estava sozinha, então em casa, sem adultos no caso, Uhum. eu não tinha alguém que me direcionasse nesse sentido de emocional.
E eu fui crescendo com vários pré-diagnósticos errôneos, né. Quando eu era mais jovem, eu acho que eu tinha 14 anos e o meu avô tinha falecido, eu eu acredito, pra mim, eu acho que começou ali, porque eu fiquei muito tempo sozinha, isolada, longe dos meus amigos, eu não queria ir na escola. E quando você fica muito tempo sozinho, você esquece como é lidar com as outras pessoas ao redor. E pra mim isso já era muito difícil. Então eu acredito que piorou. E quando você é muito jovem e procura terapia e busca o psicólogo, eu sinto que eles têm um certo receio de dar um diagnóstico por conta da família, que também interrompe, por conta de que às vezes a gente não é sincero na terapia quando a gente é criança, e principalmente porque muda muito as emoções de uma criança no cotidiano. Entendi. Então é um desafio, assim, se entender, ainda mais quando tem tantas mudanças, né, tanta coisa acontecendo em volta, né, e a criança por si só já não tem essa estrutura ainda bem formada, né, Mel. Eu imagino que deve ter sido muito difícil. E Mel, você sente como gatilhos, assim, como que é conviver, assim, com o transtorno? Eu sinto às vezes que é um ciclo. Eu acordo de um jeito e depois, ao longo do dia, eu vou mudando de humor muito rápido e reajo às coisas do dia a dia com uma intensidade exagerada em relação ao que acontece. Eu acho que em relação às mudanças de humor, eu acredito que varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu sinto que eu tenho picos. De noite eu tô sempre estressada, de noite eu tô sempre irritada. De tarde eu me sinto muito mais comunicativa, muito mais alegre, muito mais aberta. E de manhã eu sinto uma sensação de tristeza, vazio, varia muito. E ao longo do dia vai mudando. E normalmente é uma coisa muito engraçada porque você acorda uma pessoa neurotípica, né, que não teria nenhum tipo de transtorno de personalidade. Ela acorda normal. E aí, ao longo do dia, acontece alguma coisa que chateia, ela fica triste. Pode ser que ela fique triste o dia inteiro, e pode ser que depois ela esqueça e fique com o humor equilibrado. Então, ela não muda de humor muitas vezes. E se ela fica com raiva, ela pode ficar com raiva por semanas até, mas não é uma coisa passageira e intensa. Parece que é sempre a sensação de copo transbordando. Mas quando você aprende a reconhecer os sintomas, os gatilhos, como você falou, fica mais fácil de prevenir. Então, quando eu sinto que pegou no meu ponto fraco, pegou na minha ferida, eu consigo parar e ficar quieta. Eu sinto que o meu mecanismo de defesa é não falar, porque eu não quero que respingue em outras pessoas, porque eu fico com raiva e eu sou muito explosiva. E eu não quero que respingue nas pessoas que do meu trabalho, nos meus amigos, nos meus colegas. E a parte mais difícil é conciliar isso com um relacionamento ou com uma amizade muito próxima, onde você convive o dia inteiro, ou tem uma proximidade, porque você fica confortável. Então, eu acho que eu comentei isso com você, Sim. que quando você fica confortável com uma pessoa, você não tem medo de ser você mesmo. E às vezes isso atrapalha porque você explode. E às vezes é só uma palavrinha que você entendeu errado e estraga tudo. Sim. Às vezes, no con no com o con conviver com outra pessoa, mesmo sem ter nenhum transtorno, ou às vezes sem saber que tem algum transtorno, que às vezes tem e nem sabe, né, mas mesmo sem não existindo o transtorno em si, já é um desafio, né. Eu acredito que então, vivenciando esse transtorno deve ser ainda um desafio ainda maior, né. A convivência com outro ser humano e também o outro ser humano pode ter alguma coisa e não saber, né. E aí é mais difícil ainda de identificar, de convivência e de ter essa troca, né.
É complicado. E para você, Mel, desde que você começou a se relacionar com outras pessoas, você entende que isso, fortaleceu você de certa forma, que você foi se conhecendo, se experimentando, ou foi muito desafiador para você? Como que foi, assim, para você os relacionamentos? No ensino médio, eu senti que eu nunca tive muitos amigos, eu nunca fui uma pessoa muito conversadeira. Mas no ensino médio, eu fiquei numa turma maravilhosa, onde tinha muitas garotas da minha idade e elas eram muito incríveis. Elas pegavam, se você dissesse que não queria andar com elas, não ia ter jeito, você ia andar com elas porque elas não te deixavam em paz, e foi o meu caso. E era muito difícil pra mim tentar parecer com elas, porque quando você tem um transtorno, mesmo quando você não sabe, e eu acho que pro borderline começa na adolescência, no conhecer, no mudar, eu acho que fica muito mais difícil porque você vê as pessoas agindo de uma determinada forma e você não consegue acompanhar, porque o seu cérebro não deixa. Então, era muito difícil pra mim acompanhar as minhas amigas. Não nos lugares, eu digo nas conversas. Eu ficava muito chateada, eu entendia errado, eu queria ficar sozinha e me isolar. Ou às vezes eu sentia que eu estava sendo excluída, quando na verdade eu estava me excluindo. E ou eu sentia que, meu Deus, todas as minhas amigas me odeiam. E quando a gente começa a ter um relacionamento romântico, isso intensifica, porque é como se, assim como a gente sente muita raiva, a gente também fica muito feliz. E isso sempre tá ligado à pessoa que você ama, porque parece que você quer que ela preencha um vazio que só a gente mesmo pode preencher, né? Então sempre parece que você tá esperando que aquela pessoa entre dentro de você e substitua todo o caos. E isso é exigir muito de alguém. Então, você espera muito e não recebe, e você fica com aquela sensação de que a pessoa não tá fazendo porque ela não quer. Mas é uma coisa que ela não pode fazer e que também, mesmo que ela tente, nunca vai ser o suficiente. Então, essa é a parte mais complicada. E para alguém que tá acabando de ter o diagnóstico, de procurar entender, eu não recomendo começar um relacionamento amoroso até poder identificar esses sintomas, esses sinais, porque mesmo sabendo, é muito difícil na hora que você tá eufórico, você recolher e parar. Ainda mais se a outra pessoa é o tipo de pessoa que reage, que fala, que quer conversar, que quer resolver, porque às vezes você não quer resolver na hora, você quer respirar. Então não é fácil. Mas se você tem alguém, também fica muito mais leve, porque você fica meio que você consegue se ver nos olhos dessa pessoa e fica muito melhor pra você se aceitar. As pessoas também que entendem, né, que olham, que sabem do diagnóstico e conseguem entender de uma certa forma, acolher, né. Eu penso que deve ser mais ou menos assim, né, Mel? É exatamente assim. Até eu estava conversando antes com o Sepa, com outro convidado, e a gente falando sobre a necessidade do ser humano de pertencer, do pertencimento, né, como isso faz diferença na vida da gente, não é, Mel? Quando a gente se sente parte de algo maior que a gente, né. Pra Eu penso que para quando a gente tem um transtorno como o do borderline, a gente precisa ainda com uma intensidade um pouco maior ainda disso, né. Seria dessa forma, Mel? Eu sinto que as pessoas em volta, elas têm que ser muito compreensivas e ao mesmo tempo elas não podem ser compreensivas demais, porque algumas pessoas que têm algum tipo de transtorno de personalidade tendem a usar como justificativa ou explicações, quando não é. Quando você pode remediar a situação, quando você pode tentar se controlar. Porque eu penso, eh, foi um pensamento que eu tive recentemente, na verdade, porque eu não tinha o costume de usar como justificativa, mas às vezes eu tinha aquela sensação de não tem o que eu posso fazer, não tem nada que eu possa fazer. E aí eu estava lendo esse livro, que é Como Lidar com Pessoas com Transtorno Borderline, e
tinha uma parte bem no finalzinho do livro em que o autor comentou que quando você namora ou convive ou tem um filho borderline, você tem que impor limites e seguir regras com essa pessoa e fazer com que ela se controle. Porque se essa pessoa consegue não surtar com o chefe do trabalho, com o professor, ela consegue não surtar com você. Então eu sinto que a sua família, os seus amigos, eles têm que ser compreensivos na no dia a dia, mas eles não podem deixar você passar por cima, porque é como se eu, o border, fosse fazendo testes. Por exemplo, eu não vou responder se ele mandar uma mensagem, ele me ama. Se ele não mandar mensagem, ele não me ama. Ou então eu vou me atrasar e ver como ele reage. É umas coisas que são involuntárias e ao mesmo tempo você pode evitar. E eu acho que quando você tem uma pessoa, ou pessoas, no meu caso, que foram as minhas melhores amigas, que entendem isso e te condicionam a seguir a linha, fica mais fácil de você mesmo poder ter as suas regras consigo mesmo e não se machucar quando você estiver sozinho. É meio que uma linha extremamente tênue. Acaba a pessoa tendo, como qualquer uma outra situação, tendo que assumir a responsabilidade por si mesmo, né, Mel? É desafiador, é assustador, lógico, né, saber que você tem ali um transtorno que muitas vezes sequestra a tua razão e você fica ali só pela emoção, né. Porque a emoção ela realmente faz isso, né, Mel, ela sequestra a razão da gente, a gente sabe o certo, a gente sabe o que tem que fazer, mas está tão ali na emoção, dominado por aquela sensação ali que a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né. E como o borderline ele tem essa intensidade toda, fica um pouco mais desafiador, acredito, esse controle, né. Uhum. É muito desafiador. É como se você estivesse enxergando tudo em vermelho e você só pensa depois. Então, se você não tiver o tempo todo alerta, o tempo todo preocupado, o tempo todo cuidando, e é muito ruim viver assim, né? Ansioso, preocupado, cuidando, tomando cuidado com o que você fala, escolhendo palavras e seguindo horários específicos, uma rotina bem restrita, faz com que você fique nervoso, mas melhora muito a tua relação com as outras pessoas. Então, se a gente quer se relacionar, se a gente quer ter uma carreira, se a gente quer se formar, a gente tem que fazer isso. E Mel, quais foram as responsabilidades que você teve que assumir para você mesma, para conseguir lidar melhor com o diagnóstico? Quando eu fui diagnosticada, eu já estava morando sozinha na época. E eu fazia faculdade, trabalhava, minha vida era muito agitada. E uma coisa que eu tive que começar a fazer foi me resguardar um tempo para ficar sozinha. E eu tinha um caderno, eu ainda tenho, mas não escrevo mais, onde eu analisava o meu dia. Fui ríspida com alguém do trabalho por uma coisa que não tinha a ver com ela. Eu anotava e tentava melhorar. E se se repetisse muitas vezes, eu ia me tirando pontos. Eu trabalhava muito com recompensa. Se eu acertasse, passasse o dia inteiro sem respingar em ninguém, eu chamo de respingar quando você tem uma crise e acerta outra pessoa que não tem nada a ver. Eu me dava um chocolate, me dava uma bolsa, ia pra algum lugar e gastava e me divertia sozinha, não com as minhas amigas. E quando eu errava, eu tirava alguma coisa. Ah, não vou comer isso. Ah, não vou gastar dinheiro, não vou em museu, não vou sair, vou me ficar em casa de castigo. E isso foi me condicionando, foi me ensinando, porque eu não tinha, eu morava sozinha, então não ia ter alguém para me educar. Mas me ajudou bastante e hoje em dia fica mais fácil não
surtar é mais fácil. Você se acolheu e foi se educando. Isso, que legal, né, É o Mel? mais importante. É muito importante a gente ter consciência de que tá tudo bem, não é nossa culpa, mas vamos dar uma segurada. A gente tem que ter essa consciência. Exatamente, aquilo que eu dou conta de fazer, eu resolvo, né. Tem coisa que eu não dou conta, mas o que eu dou conta eu faço bem É feito. isso. É, Mel. E o que que dói mais, Mel? O que que tu sentiu, assim, que doeu mais? Foi ter o diagnóstico do transtorno ou o próprio preconceito seu ou se você tenha sentido de outras pessoas? Eu acredito que é a convivência com o transtorno, porque por incrível que pareça, na minha realidade, eu sei que muita gente sofre, tem o preconceito para conseguir emprego, para ter relacionamento, mas no meu caso, não. Eu sempre tive apoio. Quando eu descobri, a primeira pessoa que eu contei foi a minha melhor amiga. Mais tarde ela descobriu que ela também tinha. E outra amiga minha também, que sempre me incentivaram a continuar. E elas duas ficavam comigo na minha casa, se revezavam, às vezes iam as duas para não me deixar sozinha, porque no início você não entende totalmente, se sente mal e acha que você deu errado de alguma forma, mas é só. Mas o borderline é uma coisa que ele pode, né, ser gerado na infância por conta de traumas, criação, como também pode ser genético, pode ser alguma formação do seu cérebro e não necessariamente quer dizer que você tem algo de errado. Mas os meus amigos, eles sempre entenderam, acolheram e o meu melhor amigo, quando eu contei, ele falou: "Tá, e daí?" E na hora isso me deu um alívio tão grande, tirou um peso das minhas costas, porque nenhum deles fez um caso enorme, tipo: "Ai meu Deus, a Melanie tem borderline, e agora?" Não mudou absolutamente nada, e eles me apoiaram demais nas coisas que eu fazia, eles me apontavam, eles também tinham essa questão de recompensa, eh foi muito legal. E no meu relacionamento com o Matheus, que é o meu namorado, ele a gente já se conhecia há muito tempo, então ele já me conhecia, já sabia lidar comigo, ele fez algumas perguntas, mas essas perguntas que ele fez foram só para saber e depois acredito que ele tenha pesquisado sozinho. E ele nunca, me julgou de um jeito que é uma coisa que eu detesto, "Ah, você fez isso porque você é borderline". Eu fico muito irritada com isso. E ele não faz. Então, eu sinto que essa parte do preconceito não tem, nem no meu trabalho, nem com os meus amigos, nem na faculdade, mas eu sinto que de mim ainda tem. Então eu acho que essa parte de mim, não que eu não aceite, não que eu não goste de lidar com isso, mas é uma questão em que eu tô sempre pensando: será que as minhas emoções são válidas? Será que eu tô irritada e eu tenho direito de estar irritada, ou eu tô exagerando e não deveria estar me sentindo assim? Será que eu tô triste, ou será que é o meu transtorno tomando conta de mim de novo? E mas teve uma situação que aconteceu, que foi quando eu me mudei pra cá, pra Florianópolis. Eu vim de Porto Alegre e eu fui trocar de psicóloga, mas eu fiz só uma sessão com ela, foi online ainda por cima. E aí eu contei logo de cara que eu era borderline e, eh, e falei também um pouco sobre a minha família, falei sobre a minha religião, eu sou católica, e ela agiu, transformou tudo aquilo em ser sobre isso e desconsiderou muita coisa do que eu falei, porque na verdade, no momento eu estava sofrendo pela perda de uma amiga que tinha falecido e eu queria conversar sobre isso. E eu tinha dito que a gente podia falar sobre o transtorno mais tarde, mas no momento
eu não estava pronta para falar, porque eu estava assim, querendo desabafar, e ela foi direto ao ponto e só ficou falando sobre o transtorno, sobre as minhas emoções serem intensas demais, e falando sobre era cristã também, né, e falando sobre Deus e igreja, sendo que o meu problema não era a espiritualidade. E isso me deixou muito ofendida e eu fiquei um tempo assim para procurar outra orientação aqui. Então, essa parte foi o que me deixou assim receosa em relação à terapia. Mas são casos e casos. Nem todo psicólogo vai agir assim, graças a Deus. E a maioria deles é bem humano, na verdade. Então, eu sinto que quanto ao preconceito foi só o meu mesmo, e o transtorno é realmente uma barra para segurar. Mas com o tempo a gente vai se habituando. Ainda bem, né, Mel? Graças a Deus. Mel, eu também quero te fazer então uma última pergunta, né? Que é com relação ao que você queira falar pro pessoal que tá lá em casa assistindo, tá? O que que você gostaria que as pessoas lá de casa soubessem que não se, quase ninguém fala a respeito do transtorno? Caso você tenha borderline ou suspeite que você tem borderline ou que você não é uma doença, não é um, não é uma condição que te impede de conviver em sociedade, não é uma condição que te define. Você ainda continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos gostos, com os mesmos interesses, com as mesmas dificuldades e com os mesmos problemas pessoais. E é só um papel, é só uma característica. E caso você conviva com uma pessoa que você suspeita que é borderline ou que seja de fato, ela não tá te manipulando, ela não tá exagerando e ela não tá fingindo e ela não tá fazendo de propósito. Ela só não sabe como expressar como ela se sente. Você também não precisa resolver, você não precisa ser um remédio e consertar, porque ela não tá quebrada. Ela é assim e ela não vai mudar mais. Ela também tem as próprias qualidades e quando você ama alguém, independente de ter borderline ou não, você vai aprendendo a conviver e ela vai aprendendo a conviver contigo. É assim, Ai, obrigada, Mel. de nada. Eu fico muito grata por você compartilhar com a gente a tua experiência, por você ter essa delicadeza toda, esse carinho todo com a gente, de vir aqui, de participar, de compartilhar, tá? Eu fico muito grata pela tua participação, tá bom? Te convido também para voltar outras vezes, que a gente vai fazer vários quadros relacionado para isso. Esse é o intuito do nosso programa, é trazer mesmo conhecimento para as pessoas. Então, eu fico muito grata pela tua participação, de verdade. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, tá? Obrigada. Obrigada a você. A porta está sempre aberta. Eu sempre falo, aqui é um espaço pra gente trazer conhecimento para as pessoas, pra gente compartilhar mesmo, porque a nossa missão aqui é informar você aí de casa todas as armas que a gente conseguir trazer aqui para vocês, com todas as ferramentas para que você se desenvolva, para que você abra sua mente e prospere em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Peço que compartilhem os nossos vídeos, que comentem, que façam perguntas, porque tudo que a gente faz aqui é com muito carinho e é para você que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Higher.